Deus, boa noite. pode se assentar no seu lugar. Quero pedir para você rapidamente fazer uma oração que nós, como os cristãos católicos, conhecemos, né? Uma oração que nós conhecemos como uma oração de combate. Colocando a mão sobre o seu coração, repetindo: São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. contra as maldades e as ciladas do demônio. Por Deus e Deus, instantemente nos pedimos. Pela virtude divina, precipitar o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para prender as almas. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, me chamo João, faço parte aqui do Ministério de Pregação da nossa Diocese de Campo Limpo. Prego o Evangelho há mais de 6 anos e 3 meses, dia 22 agora com 46 anos e 4 meses pregando o Evangelho por graça e misericórdia de Deus. Tenho cara de menino, mas tenho 32 anos, Como gosto de brincar, eu conheci a verdadeira fonte da juventude, que é o batismo no Espírito Santo, a efusão no Espírito Santo. E essa é a verdadeira fonte da juventude, como em um livro chamado Pensamentos de Fogo, a Beata Helena Guerra, nesse itinerário, ela vai nos ensinar e vai nos falar que é com o Espírito Santo que nós podemos caminhar na nossa vida. Tem um santo da igreja, chamado São Tomás de Aquino. Ele vai dizer que a vida de todo cristão é uma vida que se caminha para as trevas, porque nós somos pecadores, falhos humanos. Então, a nossa vida ela vai de encontro com as trevas, de encontro com o inferno. Mas, por graça de Deus, pela sua graça, nós conseguimos mudar a nossa rota. Quando eu estava aqui fazendo o nosso momento de oração, e aí tinha aquelas orações espontâneas, cada um fazendo ali a sua oração, o seu coração, seja de um modo vocal, ou seja de um modo silencioso, como diz Santo Afonso de Ligório: por mais que eu não abra a boca, mas em silêncio eu posso arder em Pentecostes. E aí naquele momento de oração o Senhor me confirmava: clama por mim, que eu venho. Clama por mim, que eu te auxilio, ou te dou o auxílio. Clama por mim, que eu venho em seu socorro. Clama por mim, que eu te faço um novo santo, uma nova santa. Aqui dentro da Diocese de Campo Limpo, de 2017 a 2018, fui o coordenador do Ministério de Pregação da nossa renovação carismática católica, para formar os pregadores e as pregadoras de nossa Diocese, e atualmente eu sou membro e fundador de uma das novas comunidades aqui dentro da nossa Diocese de Campo Limpo, a comunidade conhecida como Comunidade Mariana Cavaleiros da Imaculada, situada na região do Alto do Ribeiro, fica ali perto das margens da represa Guarapiranga. Nós temos como o carisma da nossa comunidade apresentar um amor maior por Jesus e Maria através da visão de Dom Bosco, que é as duas colunas que sustentam a vida da igreja e a vida do cristão: a Santíssima Virgem e a Eucaristia. Temos como missão propagar o saltério evangélico de Santo Rosário, o ofício de Nossa Senhora, através dele, o dogma da Imaculada Conceição, e também o método de vida interior, que é o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é tudo por Jesus, com Jesus, em Jesus, tudo por Maria, com Maria, em Maria. Amém? E eu quero que você acompanhe aquilo que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Nós vamos partilhar aqui o trecho de Apocalipse, número 22, versículo 17. O tema dessa noite é: enchei-vos pela oração e te darei a água da vida. Se você não sabia qual era o tema dessa noite, eu repito para você: enchei-vos pela oração e te darei a água da vida. E foi no nosso momento de oração que Deus foi confirmando tudo isso, que nós precisamos de oração para se encher de santidade, para se encher do Espírito Santo. E o santo nada mais, nada menos que é uma pessoa virtuosa, no qual que quando o Senhor colocava a confirmação, clama por mim que eu te faço um novo santo, uma nova santa,
é que Ele vai trazer, eliminando os nossos pecados, Ele vai transformar tudo isso em virtudes e uma vida de testemunho. Hoje, quando eu estava em oração, na parte da tarde, aí o Senhor me mostrava uma frase, não sei de qual santo da igreja ou doutor, mas que dizia o seguinte: somente Deus conhece os santos que estão no mundo de hoje. Estes santos podem ser qualquer um de nós, e o nosso coração tem que ser um coração desejoso de ser o santo do Taboão da Serra, do Jardim Ângelo, do Capão Redondo, o santo do estado de São Paulo, e é assim que nós temos e devemos ser todos os dias. Clamando o Espírito Santo, ele vem em nossa vida e nós somos transformados pelo amor de Deus. E aqui no capítulo de número 22, no versículo 17, diz assim: o Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que escuta isso, também diga: vem. Quem estiver com sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vou repetir rapidamente. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que escuta isso também diga: vem. E quem estiver com sede, vem. E quem quiser receber de graça a água da vida. E essa daqui é para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo apaixonado na sua sagrada Escritura e pode aplaudir a poderosa palavra. Interessante, que quando nesse primeiro ponto que diz: o Espírito e a esposa dizem: vem, está no termo escatológico, neste trecho aqui de Apocalipse, dizendo que o Espírito, que é a presença de Deus, e a esposa. A esposa, nessa representação, nós podemos tirar como a igreja, nós podemos tirar como cada um de nós. E se naquele tempo essa profecia já era lançada, nós colocando no mundo de hoje, neste 2020, é o Senhor dizendo, o Espírito dizendo para a igreja, a esposa que é a igreja dizendo: vem. E a nossa resposta está na segunda parte, que escuta. E também tem que dizer, como diz no versículo: aquele que escuta também diga: vem. É como se fosse ali uma compactação da vontade de Deus. É o Espírito de Deus que move a igreja, nós que somos a esposa, esperando como os santos faziam, ser esposados pelo Espírito. No livro Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa d'Ávila, vai dizer que um santo, quando ele chega no 7º degrau, a sua vida é uma oração. A sua vida é totalmente um testemunho de oração. Então, olha para você ver que bonito. Uma doutora da igreja chamada Santa Teresa d'Ávila, quando no momento que ela começava a rezar, ela queria fazer a sua oração, às vezes vinha o nome de alguém, às vezes vinha outros pensamentos, e naquele momento que vinha um mau pensamento, ou vinha o nome de uma pessoa, aquela distração que poderia atrapalhar a sua conexão com o céu, a sua conexão com o divino, e aí ela fazia daquele momento a transformação. Porque é assim que acontece na nossa vida. Quando você começa a rezar um texto, quando você começa a fazer uma adoração, aí você escuta um barulho na rua, aí cai algo dentro da igreja, um passarinho ou algum bicho, sei lá, na sua casa, em algum lugar onde você esteja, naquele momento atrapalha, uma criança começa a chorar, alguém começa a falar, alguém começa a cochichar. Então sempre naquele momento de distração, nós devemos utilizar este exemplo, porque quando vinha o nome de uma pessoa, automaticamente ela colocava em oração: veio o nome de uma pessoa que eu conheço, eu não sei por que veio, mas naquele momento eu coloco dentro da minha oração. Por isso que a oração, ela é o nosso diálogo direto com Deus, diz o nosso catecismo, a nossa igreja nos ensina isso. É um diálogo direto com o céu. Tem gente que às vezes não tem uma forma mais acessível de estar na adoração, como São Felipe Neri. Ele tinha no seu quarto um crucifixo, e muitas das vezes aquele crucifixo ele conversava com o Senhor, ele meditava, ele
ele adorava, ele tinha suas respostas, assim também tinha as suas respostas Padre Pio e tantos outros santos da igreja, como também Santa Teresa d'Ávila. Então, por isso que São José Maria Escrivá, ele vai dizer que para nós vivermos como santos no mundo de hoje, nós precisamos colocar dentro das nossas casas, até no momento ali, sei lá, eu estou no meu trabalho, eu coloco ali naquela mesinha ali do meu trabalho, uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, para me lembrar do céu, para me lembrar da santidade, para me lembrar das coisas de Deus. Quando eu estava no momento de oração na minha casa, o Senhor colocava muito no meu coração que esse primeiro trecho que o Espírito diz à esposa, o Espírito diz para a igreja que somos nós, vem. E a nossa resposta precisa dizer ao Senhor também, vem. É como se a minha vontade estivesse em conexão com o céu. E o Senhor colocava no meu coração que vai vir na nossa vida, na nossa direção, e vai sempre aumentar mais e mais, porque este momento é os momentos mais propícios para a nossa oração, porque nós estamos nos fins dos tempos. Nós estamos ali em torno de capítulo 13 de Apocalipse. Então, a cada dia mais e mais você vai vendo as profecias acontecendo no decorrer da vida do cristão. Nós estamos naquelas profecias que diz que nós estamos vivendo agora, neste tempo, a apostasia. A apostasia que é o esfriamento da fé. Diz São Tomás de Aquino que nós precisamos aumentar a nossa temperatura espiritual. Por isso que, se o tema é enchei-vos pela oração, e eu te darei a água da vida, que é a água do Espírito, é através do Espírito Santo que nós aumentamos o nosso fogo espiritual. Nós vamos, neste momento, observar. Se você visitar ali a sua internet e colocar de 2010 para 2020, tantas coisas que aconteceram dentro da barca de Pedro e dentro da nossa vida cotidiana, as tragédias, os acontecimentos naturais, tantas coisas aconteceram, e também o balançar da barca de Pedro. Nós vemos que está para acontecer dentro da nossa igreja um grande cisma, e é para nós observarmos que esse cisma, ele já aconteceu já há uns tempos remotos atrás, que já começou tudo isso. Por quê? Porque nós vemos ali, muitas das vezes, os católicos, digamos, carismáticos, às vezes rebatendo os tradicionalistas, e sem perceber, às vezes se cria uma rixa. E isso também é o balançar da barca. Isso também, querendo ou não, é um meio que um dividir. Porque se eu sou uma pessoa carismática, eu me lembro bem que quando eu fui batizado no Espírito Santo, me tornei um homem carismático, a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi ser mais silencioso, ser mais de contemplação ao sacrário, ser mais de adoração ao crucifixo, ser mais de oração com a vida, com o testemunho. Às vezes eu rezava, mas sem abrir a boca, eu caminhando ali e sempre escutando a voz do Senhor. Os santos, quando eles iam tomar uma decisão, antes de comer, eles faziam sua oração. Antes de tomar uma decisão, eles faziam sua oração. Antes de sair de casa, eles faziam oração. Por isso que a Beata Helena Guerra, ela vai dizer que a oração, ela é uma chave que você abre o dia e fecha a noite. Aí muitas das vezes eu até gosto de falar, que nós lembramos ali do nosso pai, da nossa mãe, que fala, olha, quando você acordar, menino, menina, reza. Antes de você dormir, reza. Você está abrindo o dia e fechando com a oração. E para nós nos enchermos da oração, é necessário nós sermos pessoas orantes. Ah, mas João, eu não consigo pegar no texto, eu não consigo participar de uma oração, mas eu consigo fazer como os santos, conversar com Jesus, com Maria, com meu santo de devoção, caminhando na rua, fazendo as minhas ações. E aí pode ser até que Deus se manifeste ou se materialize na nossa vida. Quantos testemunhos nós vemos que os santos narraram que tiveram ali a visualização do seu santo de devoção, de Nossa Senhora, de propriamente Jesus Cristo aparecendo. Outro dia mesmo eu estava estudando a história de alguns santos da igreja, no livro A Legenda Áurea, e lá eu vi um testemunho bonito,
Ali Santa Gertrudes, né, teve uma visualização do menino Jesus, ou melhor, de Jesus. E aí Jesus contava umas moedas de ouro. E ela perguntou para Jesus: o que significa essas moedas de ouro que o Senhor está contando? E ele falou: são suas ave-marias. Essas moedas são moedas que você tem comprado no paraíso. Olha que bonito. A vida dos santos vai nos ensinar que a vida de oração, ela pode ser sobrenatural. Ela pode nos avivar. Quando eu não tenho vontade de visitar a confissão, eu peço a Rainha dos Anjos. Envia os anjos na minha direção, me coordena, me direciona. Eu preciso ir à confissão, eu preciso voltar a ser um adorador em espírito e em verdade. Eu não consigo mais rezar o texto, mas eu vou dar um jeito de rezar pelo menos umas 3 Ave-Marias, como ensina Santo Afonso de Ligório, pela Santíssima Trindade, pela minha castidade, pela minha virtude, pela minha vida de oração, antes de dormir, antes de rezar. E outro dia, não sei onde eu partilhava isso, mas Santo Afonso de Ligório, quando ele acordava de manhã, ele se prostrava diante da imagem de Nossa Senhora, e ali ele fazia essa oração. Ele pegava na mãozinha da imagem de Nossa Senhora e falava: benção, mãe, bom dia, e fazia essa oração. Antes de dormir ele fazia a mesma coisa, se prostrava diante da imagem de Nossa Senhora, rezava suas 3 Ave-Marias, consagrando a sua vida, consagrando sua castidade, sua pureza, sua santidade, sua vida de oração, e falava: benção, mãe, e ia para sua cama dormir. Então nós precisamos voltar à nossa vida de oração e pedir a intercessão do nosso santo de devoção. Outro dia eu fui pregar na segunda-feira passada, se eu não me engano, na Zona Leste, e eu dizia para eles, né, ali era um grupo de oração de pessoas mais velhas, só tinha senhores e senhoras ali de cabelo branco, não tinha nenhum jovem naquele grupo de oração, lá em São Mateus, na Zona Leste. E aí, o que o Senhor me mostrava era o quanto os jovens têm se perdido pela falta de obediência. E Santo Afonso de Ligório vai nos dizer que a obediência gera milagres. Quando eu consigo rezar, aí eu tenho que pedir essa perseverança, essa obediência à hierarquia que seja, a um líder, a um coordenador, a um pai espiritual, a um sacerdote, a um patrão, a um chefe, a uma mãe, a um pai. Porque quando eu obedeço uma pessoa aqui na terra de uma forma hierárquica, eu estou obedecendo ao próprio Deus. Isso é ser santo e se encher da vida de oração. É precisar que os irmãos intercedam por nós, mas antes dos irmãos interceder por nós, nós temos que pedir o dom da fortaleza para que nós possamos caminhar. E se você olhar aqui no versículo de número 17, quando diz: o Espírito e a esposa dizem vem, aquele que escuta isso também diga vem, mas quem estiver com sede, vem. Somente quem está com desejo é quem vai em direção ao Senhor, é quem vai de encontro com a voz que fala conosco. Quando eu estava no momento de oração, o Senhor colocava que nós estamos vivendo no momento em que precisamos viver a pedagogia do deserto. O que é a pedagogia do deserto? A pedagogia do deserto, ela se dá entre a libertação, a formação de uma nova sociedade ou de uma nova terra, e nisso é um tempo de um longo período de educação. Aí você vai entender agora que eu vou narrar rapidamente o que o Senhor quis dizer. Este momento de deserto que nós precisamos viver na nossa vida, o momento em que eu não consigo mais rezar, o momento que eu não consigo escutar a voz de Deus, não consigo pegar no texto, não consigo visitar os sacramentos de Deus, viver como a esposa de Cristo, a igreja pede, vivendo seus estatutos, suas normas, o decálogo, a sua lei. Então nós estamos neste deserto. E aí o que acontece? Neste momento de deserto, ou nós podemos tirar que é a nossa vida. É um deserto onde qual nós somos tentados por toda a nossa vida, de todas as formas, e ali nós somos educados. A tentação vem na nossa direção, mas nós repreendemos. Por isso que quando Jesus ele é impelido pelo Espírito a ir ao deserto,
É pela vontade de Deus que ele foi impelido de forma humana, para nos catequizar que de forma humana, como um Deus, ele não se deixou levar pelo pecado. Ele foi somente ali rebatendo pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito, como dizem em Efésios. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser gravada na nossa mente e no nosso coração. Muitas das vezes foi através de salmos, foi através de pequenas passagens bíblicas, pequenas frases como Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí eu não tinha medo, às vezes, de andar de madrugada, de andar por vielas, por becos estreitos, voltando de evangelização, voltando de cumprir as missões que o Senhor me levava. Então é por essa palavra que nós vamos rebatendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso eu. E quando nós deixamos que essa água verdadeiramente possa nos preencher, aí a vontade de Deus se cumpre. O meu, digamos, papaizão, né? O meu grande amigo Evandro Nunes, né? Que era diocese de Santo Amaro, ele sempre foi meu papaizão, eu posso dizer, no meu ministério de pregação. E tem uma frase muito bonita que ele diz, que o seu desejo ele é perfeito, mas o desejo de Deus, ele é divino, ele é sobrenatural. A sua vontade ela é boa, ela é perfeita, mas a vontade de Deus ela é completa, ela é excelente. A nossa vontade, o nosso desejo, é como diz lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1. O homem planeja, mas é Deus quem realiza. E o interessante, né, que outro dia eu estava conversando, partilhando com alguns amigos e irmãos, sobre a questão de que o demônio ele escuta a nossa oração vocal, mas ele não escuta quando nós estamos em silêncio. Porque estudando um tratado de demonologia, o Padre Antônio Forterra, ele vai nos ensinar que o demônio, por ser um espírito mais inteligente, um anjo, então ele tem uma inteligência superior à nossa. Então, por exemplo, se você está caminhando por uma rua e ele sabe que aquela rua você pode cair no pecado, ele já sugere. Na mente dele, ele já sabe que o resultado final, se você caminhar por aquela rua, você vai cair naquele pecado. Mas ele não sabe o trajeto, ele não sabe o caminho até se chegar lá. É assim que acontece na nossa vida. A nossa vida, nós temos que usar o poder da fé. Diz Santo Agostinho que a fé é como você assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever aquilo que Ele quiser. É você não saber o que vai acontecer lá na frente, mas você coloca na mão de Deus e vai. Como diz na música, né? Não dá mais para voltar. O mar é Deus e o barco sou eu. Nós precisamos continuar, perseverar. Quando nós estávamos no nosso momento de oração, eu me lembrei daquilo que Santo Agostinho também ensina, dizendo que o pecado é aquilo que bloqueia a graça de Deus. São Tomás de Aquino, ele fala que a graça de Deus é o nosso sustento, é aquilo que nos faz santo. Por isso que quando São Tomás de Aquino escrevia suas sumas teológicas, a sua irmã entra dentro do seu quarto e pergunta como eu faço para ser santa. E ele diz apenas de uma simples forma e uma simples palavra: querer. Quando você quer de fato, você se torna aquilo que você quer, ser santo ou santa. E Santo Agostinho ele vai dizer que quando você começa a rezar, automaticamente você para de pecar. E vice-versa. Porque quando você começa a rezar, automaticamente que você para de pecar, ao contrário também acontece. Porque quando você não tem vontade de rezar, é porque você está no pecado. Quando você peca, você não quer mais rezar. Você não quer mais ir para a igreja, você não tem força, você não tem saúde espiritual. Porque o pecado é o bloqueio da graça de Deus. Ele atrapalha a nossa vida oracional, posso dizer assim. E Santo Agostinho, ele vai nos dizer que o pecado é como um copo que você enche de gota em gota até se derramar. E a santidade é o nosso dever de não nos molharmos. E aí que está. O nosso dever é essa santidade, de não nos molharmos, de não nos deixar levar pelo pecado. Como eu dizia anteriormente no início da pregação, o mundo vai aumentar o barulho,
na nossa vida. Hoje nós vemos quanto é difícil você ter um momento para oração. A tecnologia vai avançando, o nosso celular vai aumentando aplicativos, nós vamos tendo ali coisas para bloquear os nossos livros. Quer ler um livro de um santo, quer ler um livro de devoção, quer ler a Sagrada Escritura, e tudo aquilo vai se tornando um grande empecilho na nossa vida. Aí o demônio, que é estrategista, ele vai colocando coisas e mais coisas e pontos para que você seja impedido de estar cheio da graça de Deus, que é ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa de vida de oração. Não adianta. Diz São Vicente de Paula que quando nós esvaziamos de si mesmo, nós nos tornamos cheios de Deus. É um verdadeiro kenosis, um esvaziamento total de nós, do nosso eu, e o preenchimento da graça de Deus. A Beata Helena Guerra diz que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada que é de bom. São Tomás de Aquino, ele fala de uma outra forma: sem a graça de Deus nós não conseguimos fazer nada. E lá no Evangelho, João, no capítulo 15, versículo 5, ele vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Sem a presença do Espírito Santo, sem a presença dessa água viva, nós não conseguimos fazer nada. O mundo vai criar séries, novelas, vídeos, tecnologias, aplicativos, vai colocar tantas coisas na nossa direção, e aí nós vamos esquecendo da nossa vida espiritual, de visitar o sacramento da confissão, de visitar a Santa Missa, de visitar a vida dos santos, ler os livros e principalmente a Sagrada Escritura, que é, como diz os santos, a verdade encarnada. Se você fazer a experiência de ler a Bíblia uma vez na sua vida, você vai ver que tem palavra de avivamento, palavra de conversão, de transformação, palavra de cura, de libertação, palavra para um empreendimento. Tudo aquilo que você precisar na sua vida está na Sagrada Escritura. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não adianta. No ano de 2019, eu fiz até a questão de trazer isso, porque nós tivemos como tema na renovação carismática católica Romanos 5,5, que dizia que a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse foi o tema da renovação em 2019. Agora em 2020 foi transformai-vos, pela renovação do vosso espírito. E aí quando o Senhor coloca um tema desse, enchei-vos pela oração e eu te darei a água da vida, muitos homens e mulheres de Deus, eles foram transformados porque eles deixaram a sua vida ser totalmente conduzida pelo Espírito Santo. Santa Teresinha de Lisieux, ou Santa Teresinha do Menino Jesus, ela vai dizer que o Espírito Santo, ele tem que ser a vida do seu coração. Então, a partir de hoje, o nosso coração tem que ser cheio dessa água, que é a água do Espírito.